Sejam bem-vindos ao Entre Farmas, o canal de comunicação da sua conselheira federal e os farmacêuticos, trazendo sempre histórias inspiradoras. Hoje, o nosso episódio vai falar sobre um campo cheio de oportunidades, as análises clínicas. E para falar sobre esse tema, eu trouxe a minha amiga farmacêutica, doutora Silvânia Ramalho. Especialista nesse tema, tem vasta experiência e também uma inspiração. Bem-vinda, doutora Silvânia. Eu que agradeço, Júnia. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar junto com você para falar de assuntos farmacêuticos. E agora, falando para os farmacêuticos bioquímicos, é uma satisfação muito grande também. Isso aí. E para os estudantes, para a gente inspirar muito o pessoal para essa área, né, Silvânia? Exatamente. Pois é. Mas antes de passarmos para as perguntas, vamos falar um pouquinho, para quem não conhece, da doutora Silvânia. Ler o currículo dela rapidinho aqui para vocês. Um pedaço, hein? Farmacêutica bioquímica, com especialização em análises clínicas, com mais de 21 anos de atuação presencial em laboratórios de análises clínicas e toxicológicas de todo o país, atuando na área de assessoria e implantação de plataformas automatizadas e processos de gestão de qualidade, especialização em análises clínicas e formação de preço de venda, direcionado para as análises clínicas, MBA em gestão comercial em vendas. Ela tem experiência em implantação e auditoria interna nas normas de acreditação ISO, ONA, DIC e PALC. Foi auditora interna da PALC, norma 2023, atualmente é coordenadora do Grupo Técnico de Trabalhos do CRF-MG. Ela é ativa em capacitações, eventos, congressos promovidos por entidades, colunista da revista Newslab, com textos bimestrais e webinários. É essa experiência, essa inspiração que eu quero trazer para vocês, mostrando a expertise e as oportunidades que as análises clínicas podem trazer para o farmacêutico. E, para começar, doutora Silvânia, quais são, assim, as oportunidades para o farmacêutico, onde que entra aí a expertise nessa área tão estratégica para a nossa profissão? Então, Júnia, as análises clínicas têm um papel importantíssimo dentro da área de diagnósticos, especificamente. Nós somos responsáveis pela 80% das decisões clínicas. Isso a OMS reconhece o nosso trabalho aí frente ao fechamento de casos, ao fechamento de diagnóstico, a conduta terapêutica e até suspensão, né, terapêutica diante ali do relacionamento médico com o paciente. Então, nós temos um papel importantíssimo no cenário diagnóstico e somos técnicos científicos. Então, dentro de um laboratório de análises clínicas, o farmacêutico bioquímico acaba sendo cientista e até o formador de opinião e de dados e de números, né? E de estatísticas, porque a gente acaba tendo contato com amostras. Tem aí o grande exemplo da pandemia do Covid-19, onde a gente trabalhou desde o início, né, coletando amostras biológicas e trabalhando com um movimento que se cresceu ali até se chegar em quem era o indivíduo causador da pandemia e todos os reflexos e comportamentos que ele tinha ali no pré-analítico, no analítico e no pós-analítico dos diversos pacientes que a gente atendeu aí em todo o Brasil e até no mundo, né? Então, uma área que ganhou uma expressão muito grande na época da pandemia e que tem a sua representatividade aí para os farmacêuticos desde a formação inicial, né, quando você já definia ali em qual âmbito você gostaria de atuar. Estamos aí no mercado. Eu falo que as análises clínicas são parte essencial da saúde. O olhar atento de quem está ali no laboratório é fundamental para o diagnóstico, né? Somos, assim, os resultados salvam vidas. E, inclusive, eu queria ressaltar a questão da campanha Exames Salvam Vidas. Essa campanha foi lançada em 2022, 2023, quando eu estava na gestão do CRF-MG, justamente enaltecendo o papel fundamental do laboratório de análise clínica e do farmacêutico nessa área que
é uma grande oportunidade. E falando em oportunidade, você nos deu aí o exemplo claro, inclusive, da pandemia, do nosso papel que foi fundamental. Mas para o estudante, para quem quer começar nessa área agora, quais são os conhecimentos técnicos essenciais que o farmacêutico precisa para dominar essa área? Então, eu falo sempre assim que a biologia, né, e a química clássica lá do ensino médio não abandona. Então, você vai levar a mitocôndria para o resto da sua vida. Ai, que lindo. A fofíssima. E a tabela periódica também, que te acompanha ali para sempre. Então, é uma área muito promissora e é uma área com muitas áreas para se desenvolver. Então, o farmacêutico bioquímico, ele não tem uma área de atuação, ali falando agora diretamente para os estudantes, não só dentro do laboratório de análises clínicas, que é uma parte linda de construção, de desenvolvimento, de pesquisa e dos achados, né, diagnósticos que vão conduzir aí o tratamento dos diversos pacientes que são o amor da vida de alguém, né? Isso. Então, além dos laboratórios clínicos, né, convencionais, que realizam os exames aí todos os dias de diversos pacientes, a gente tem também uma área de atuação muito importante na pesquisa, no desenvolvimento e na validação de materiais para uso in vitro, né, nos diversos laboratórios. Tem uma área comercial vasta também, uma área de relacionamento com outros laboratórios, relacionamento com clientes, com pacientes. Uma área muito linda, que é a área de controle de qualidade, que é uma área de auditoria também, que é uma área muito importante, que você vê todo o funcionamento ali do laboratório, desde o coração, que é a recepção, a chegada do paciente, que é o nosso ator principal, até a liberação dos resultados, a participação do controle externo de qualidade. Então, é uma área vasta, com vários campos de participação direta do farmacêutico bioquímico. E aí, para você que é estudante do curso de farmácia, existem várias áreas de atuação dentro do laboratório clínico, com expertises e com variados campos de relacionamento com diversas áreas da medicina diagnóstica. É isso aí. É uma área de atuação com diversas especialidades para você se especializar. Exatamente. E tem oportunidade. Uhum. É o que eu falei no início. Você precisa de expertise, porque oportunidades eu acho que temos bastante nessa área, muitas. Né? Muita. Assim, você tem que ser protagonista, buscar a sua atuação. E não é uma área hoje, né, Silvânia, que é privativa do farmacêutico, mas toda a nossa bagagem acadêmica fala mais alto e somos os profissionais de destaque nessa área. Eu acho que é uma máxima isso. Exatamente. Quais você vê alguma área dentro dessas áreas que você citou, dessas especialidades, dentro das análises clínicas, que está em ascensão ou carente de profissionais? Em especial o farmacêutico. Qual área? Reforçando um pouco do que você disse, Júnia, em relação à participação do farmacêutico, né, dentro do laboratório de análises clínicas, tem várias áreas que são importantíssimas, mas tem uma área assim, que vem crescendo muito nos últimos anos e que tem uma necessidade profissional capacitado, e o farmacêutico bioquímico tem atuação dentro dessa área. É importante ressaltar a nossa importância, né, a importância do farmacêutico em relação a toda a bagagem acadêmica que a gente adquire, pois a gente tem um papel importantíssimo na correlação clínica. Depois que o resultado sai de um equipamento ou sai de uma bancada de análises clínicas, o olhar do farmacêutico em fazer uma correlação com os medicamentos que aquele paciente faz uso, com os medicamentos que ele não fez uso naquele dia que ele interrompeu para fazer o exame, é importantíssimo. Mas tem uma área que tem um destaque muito grande, que a pandemia também deu uma reforçada, assim, deu um impulso maior, que é a biologia molecular. Hoje, é uma área que ainda é carente de profissionais capacitados, principalmente na parte de Big Data, que é na parte onde tem aí os bancos genômicos, né, de construção de genoma, de capacitação, de listagem de genoma. É uma área fantástica. Então, desde a extração, amplificação e quantificação da parte ali de biologia molecular, do entendimento do DNA, é uma área muito interessante e muito promissora, principalmente porque o Brasil vem investindo muito na área de medicina personalizada
baseada em biologia, em achados genômicos, né? Na área de biologia molecular. Nossa, tudo a ver com farmacêutico mesmo. E a área de oncologia também tem muitos achados na área de genômica relacionadas à medicina personalizada e medicina preventiva. Então, é uma área muito promissora em que o farmacêutico bioquímico tem total capacidade de atuar. Gente, vocês estão vendo? O farmacêutico pode voar, mais uma área para o farmacêutico voar, né? E, assim, eu quero ressaltar. Deve, né? Deve voar. Olha, biologia molecular é o futuro, né? O futuro vai nessa direção, né? É muito mais do que uma inteligência artificial. É você analisando o indivíduo, o seu genoma. Então, precisa do olhar técnico, o olhar do farmacêutico, assim. Exatamente. Eu acho, né? E na sua visão, assim, já que, como eu falei, o farmacêutico não é uma área privativa do farmacêutico, mas puxando a sardinha para o nosso lado, né? Dentro de todos os profissionais que hoje podem atuar nas análises clínicas, né? Foi um pouco do que você falou. Temos vários profissionais que podem atuar aí, porque não é privativo, mais uma vez. São profissionais comuns, entre outras profissões, mas para um farmacêutico, referência, o que diferencia esse profissional, esse outro profissional que atua nas análises clínicas, de um farmacêutico, que é referência em análises clínicas? O que diferencia? Porque eu tenho que falar da gente, né? Nós viemos falando nessa questão da nossa bagagem acadêmica. Exato. Então, o que diferencia esse profissional aí que pode atuar? Tem o biólogo, o biomédico, o veterinário na área de exames da veterinária, né? Mas o que diferencia o farmacêutico desses outros profissionais? Quais são os principais desafios enfrentados pelos farmacêuticos que escolhem essa área? Então, eu acho que, de forma geral, assim, o que o profissional na área de saúde precisa ter é curiosidade e comprometimento. Acho que é importantíssimo, porque é uma área em que você, desde o primeiro dia que você se propõe até o dia que você pendura as chuteiras e vai ali, até mesmo, você não consegue se desligar, né? Mesmo pendurando as chuteiras, você ainda continua. É uma área que você tem que estudar todos os dias, porque é uma área que tem muito conhecimento. E agora, com a velocidade da tecnologia, a quantidade de informações e eventos que você consegue participar à distância, online. Eu sempre falo, quando participo de ações acadêmicas, né, ações dentro das universidades e das faculdades de farmácia, é que hoje o público mais jovem tem uma oportunidade muito grande de ter um acesso mais rápido em oportunidades gigantescas, assim. Oportunidades na Fiocruz, oportunidade de fazer intercâmbios com pesquisa dentro da área de análises clínicas fora do país. Então, aproveitar essas oportunidades. Mas eu acredito, foi a minha escolha, né? Eu falo que eu sou das análises clínicas por amor, assim, à área. Sou farmacêutica por amor à farmácia e escolhi as análises clínicas por amor à bancada, por amor ao laboratório clínico. Mas eu acho que o principal que diferencia um farmacêutico de outras áreas é a base de conhecimento farmacológico que a gente leva para a bancada quando a gente vai analisar um resultado e transformar esse resultado num laudo que vai fazer um fechamento de diagnóstico do amor da vida de alguém. Então, isso fantástico. É importantíssimo. É emocionante mesmo. É muito importante, né? É uma área muito importante, porque eu falo que o início de uma terapia ou o final de uma terapia está na mão de um analista clínico, quando ele pega esse laudo e vai fazer todas as análises ali. Então, assim, desde a hora que o paciente chega para o cadastro, as primeiras informações que a gente já coleta ali na recepção é se fez o jejum e quanto tempo ele está de jejum, e se ele fez uso de medicamento e quais os medicamentos que ele faz uso. Essas informações precisam ser utilizadas no momento que eu tenho o resultado e que eu vou converter ele num laudo. Então, essa é a grande importância do farmacêutico, ter esse olhar farmacológico para o resultado do paciente. Unindo a farmacologia com análises clínicas. Exatamente. Gente, deixe suas dúvidas aqui, que a doutora Silvânia depois vem aqui no nosso canal e responde você, porque às vezes o tempo é curto, mas
Ou tem uma curiosidade, né? Tem mais curiosidade, uma oportunidade muito bacana, você que quer saber mais da atuação do farmacêutico dentro das análises clínicas. Eu quero muito chamar a atenção nessa questão que o farmacêutico é o profissional de destaque nessa análise clínicas, mas precisa de protagonismo. E para isso, eu quero ressaltar, o CFF é o guardião das análises clínicas. Nós atuamos fortemente na defesa das análises clínicas, participando no parlamento, né, no Congresso Nacional, na Anvisa, defendendo de todas as formas as análises clínicas. E nós convidamos você, farmacêutico, principalmente os que já estão atuando, para chamar mais pessoas, mais profissionais para atuar e realmente fazer parte dessa defesa dessa área tão bacana para nós, profissionais farmacêuticos, né? São oportunidades incríveis que temos dentro dessa área de atuação. Eu chamo essa atenção, sabe? Exatamente. É importantíssimo o nosso protagonismo dentro das análises clínicas, né? A gente vem por um processo de mudança muito grande aí, desde a pandemia, uma acelerada evolução tecnológica, muita coisa nova que chegou no mercado, e o olhar do farmacêutico, né? Eu até falo muito que eu respeito muito os colegas que vieram antes de mim, os colegas que lá no passado faziam, por exemplo, é uma curiosidade que eu sempre gosto de comentar com quem está começando agora, o exame de determinação de gravidez era feito no sapo. Então, imagina esses colegas lá nos primórdios que não tinha recurso, não tinha hoje o recurso que a gente tem tecnológico e de insumos, e mesmo assim eles entregavam diagnóstico. Então, eu tenho um respeito muito grande, tenho vários colegas nessa área que já têm aí 40, 50 anos de estrada, e para mim, assim, são os meus exemplos, são os meus ídolos ali na área, pela determinação e de estarem até hoje na bancada defendendo uma área que é tão linda. Então, esse protagonismo precisa existir também nas novas gerações, né? A gente sair do papel, sair de trás da bancada e ser formador e multiplicador de informação para esse paciente que considera o farmacêutico bioquímico ali dentro do laboratório clínico como uma referência. Às vezes a gente recebe um paciente que vem com resultado para fazer uma pré-consulta ou uma orientação. É isso aí. Eu vou aproveitar aqui também e chamar o pessoal. Você quer ter o seu podcast? É muito importante você divulgar o que você faz de melhor, né? Ser o protagonista da sua profissão. Então, vem para cá. Você conhece aqui a Vitrine Rec? É aqui no Monte Carmo Shopping e você pode ter o seu podcast. Procure aqui o pessoal da Vitrine Rec. Silvânia, eu gostaria de saber agora, para quem está ouvindo a gente, para quem se interessou, para o estudante que está ouvindo, qual seria o primeiro passo para entrar neste campo de atuação? O profissional também quer fazer aí uma mudança, né, uma transição de carreira, que a gente fala hoje, né? Uma transição de carreira que está na farmácia, no varejo farmacêutico, que está na manipulação, na estética, em tantas áreas. E depois de ouvir você falando assim, com tanta inspiração, qual é o primeiro passo para entrar nesse campo de atuação? Mais uma vez, não sei se eu estou sendo repetitiva, mas é importante você deixar esse recado. Alguma. Então, a área de análises clínicas é uma área que demanda uma aproximação dos laboratórios de um profissional que já está na bancada para adquirir expertises práticas do dia a dia. Então, acho que para o acadêmico, para o farmacêutico que está aí nas universidades, nas faculdades, o primeiro passo para ingressar na área de análises clínicas é fazer um estágio, procurar uma instituição que tenha ali um comprometimento em trocar experiências, em dividir bagagens, porque aí ele vai sair com uma bagagem inicial que dá condições para ele enxergar qual a área de atuação dentro da área de análises clínicas que mais balançou o coração dele. Então, assim, eu, quando fiz farmácia, já trabalhava no laboratório de análises clínicas, porque a minha formação anterior era técnico de patologia clínica, e aí eu já tracei o objetivo de onde eu queria trabalhar e com o que eu queria fazer. Então, eu defini que eu queria ser assessora científica. E algumas pessoas falavam para mim assim, é muito difícil conseguir entrar nessa área. Mas eu coloquei como objetivo
procurei uma instituição muito séria, uma empresa muito séria para trabalhar. Me dediquei muito a aprender, a ouvir muito aqueles que vieram antes de mim, porque eles têm muito a acrescentar. Hoje, eu repito frases que eu escutei no meu estágio há 20 anos atrás, porque foram bagagens e conteúdos que até hoje somam no meu conhecimento. E aí, eu ingressei nessa área e fui trabalhar na área de assessoria, porque eu defini dentro da minha carreira qual o objetivo que eu tinha. E eu tive uma base muito boa, porque eu fui atrás de construir uma base de conhecimento. Então, procurar uma instituição séria, levar a sério a carteira do estágio, né? Ali o tempo de estágio, programação de estágio é importantíssimo, porque aquele conteúdo que eu adquiri nessa troca de bagagens com o profissional que já está na estrada, eu vou conseguir usar ela ao longo da minha carreira inteira, mesmo trocando de etapas, né, passando para outras fases, eu vou conseguir utilizar esse conhecimento. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar tanta experiência, conhecimento e, acima de tudo, inspiração. Eu queria, para finalizar, pedir você para deixar um recado final, uma dica de ouro aí. Você já deu várias, mas mais uma dica de ouro para quem quer seguir por este caminho, para inspirar os colegas que querem fazer transição de carreira, para os estudantes e para aquele farmacêutico bioquímico que às vezes está desanimado, né? Mas ouviu você falando aqui de biologia molecular. Biologia molecular é um campo muito importante, né? É sempre bom reforçar. Mas assim, Júnia, de forma geral... Dica de ouro. A dica de ouro que eu dou, eu vou começar dos atuais para as novas gerações. Então, assim, você que hoje está no laboratório de análises clínicas e perdeu o brio do seu protagonismo, não desanime. O mercado tem passado por várias transformações e eu sempre falo para os farmacêuticos bioquímicos que estão nos laboratórios clínicos que a gente não pode desanimar e que a gente não pode deixar de ser técnico-científico, que é a nossa maior bandeira dentro das análises clínicas. O nosso protagonismo e o nosso conhecimento técnico-científico é aquele conhecimento que salva vidas, que direciona a tratamento terapêutico, que acalenta, porque eu falo sempre que o paciente, quando ele chega na recepção, ele está fazendo alguma investigação. E várias vezes, os colegas vão concordar, os que já estão na área, a gente é o primeiro suporte de apoio ali para receber esse paciente e acalentar ele. Então, é uma área de doação e de amor. E aí eu vou para as novas gerações, os farmacêuticos que estão aí fazendo as disciplinas de farmácia, aprofundar no conhecimento ali técnico, né, nas disciplinas de análises clínicas e ter um olhar muito especial para o que já está acontecendo no presente de forma muito forte, que é a biologia molecular, com um futuro muito próximo e um futuro muito promissor. Então, assim, as análises, eu recebo várias perguntas assim, compensa? É uma área que vale a pena, é uma área de dedicação, de amor e de muito conhecimento. Tem que ser bom, né? Tem que estudar. Se dedicar. Tem que se dedicar. É isso aí. Silvânia, mais uma vez, muito obrigada. E com certeza, esse episódio vai abrir os olhos, vai inspirar inúmeros farmacêuticos, estudantes, né, para essa área, para as análises clínicas, né? Espero que esse episódio tenha acendido uma luz, acendido a luz, mostrando que sim, existe espaço, existe demanda e, principalmente, existem muitas oportunidades para quem busca se especializar e fazer um trabalho com experiência e sucesso nas análises clínicas. Exatamente. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de seguir o nosso canal e também compartilhar para que outros farmacêuticos e estudantes possam tomar conhecimento deste bate-papo, desse conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio do Entre Farmas, com mais conteúdo relevante para você. Obrigada.